O nosso paciente, ele é do sexo masculino, homossexual, atualmente ele tem 32 anos de idade, nasceu aqui na cidade de São Paulo, no hospital escola. Ele é morador da favela da Olaria, autônomo, tem 1,75 m de altura e 50 kg. Ele foi diagnosticado com uma gama-globulinemia de Bruton por volta de 1 ano de idade. Ele já teve, há 22 anos atrás, sarna norueguesa. Há 15 anos atrás, ele teve HPV e atualmente ele sente fortes dores no peito, tosse seca, febre, cefaleia e dispneia. Desde então, ele se automedica com paracetamol e, como não estava mais surtindo efeito, ele procurou ajuda médica. O objetivo do trabalho é apresentar um caso clínico com os dados que foram fornecidos, o qual aborda o paciente com uma gama-globulinemia e suas complicações. Essas foram as metodologias utilizadas. Por volta dos 4 meses de idade, o paciente começou a apresentar complicações gastrointestinais, como a diarreia. Porém, por volta de 1 ano de idade, essas complicações elas pioraram e a mãe dele procurou ajuda médica, sendo então diagnosticado com infecções recorrentes por Giardia lamblia. Então, a equipe médica ela desconfiou dessas infecções recorrentes, porque o paciente ele também apresentava hipogama-globulinemia, os linfócitos B, CD19 apresentavam menores que 2%, ele tinha um histórico de infecções recorrentes, então eles decidiram fazer a análise da mutação do gene da BTK para confirmar a doença. Eles desconfiaram da gama-globulinemia de Bruton. Isso, da gama-globulinemia de Bruton. Então, foi feita uma análise molecular por polimorfismo conformacional de fita simples associada a uma análise de heteroduplex, onde foram pesquisadas as mutações no gene da BTK. Posteriormente, foi feito também o sequenciamento dessas regiões alteradas e a comparação com uma sequência de referência. Essa técnica, que é o SSCP, e associada com análise de heteroduplex, é uma técnica de fácil manuseio, reprodutível, tem baixo custo e é o método preferencial de triagem para mutações. Então, Yamanoshita e colaboradores eles fizeram uma análise entre a técnica utilizada, que é o SSCP, com a cromatografia líquida de alto peso, de alta performance, que também é utilizada para a detecção de mutações. Sendo que essa técnica ela tem uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 85%, e a técnica utilizada, que é o SSCP, tem uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 96%. Porém, comparando então, a técnica do DHPLC ela é mais sensível e a do SSCP ela é mais específica. Porém, foi visto que a análise do SSCP, em conjunto com a análise de heteroduplex, ela aumenta a sensibilidade para 95%. E quando for analisado um tamanho ótimo de 150 pares de base, essa detecção ela aumenta para 97%. Então, retomando, a gama-globulinemia é uma doença ligada ao cromossomo X, causada por mutações na enzima Bruton tirosina quinase. Essa alteração ela vai gerar uma imunodeficiência primária decorrente de um defeito na maturação dos linfócitos B, resultando numa diminuição do número dos linfócitos maduros e, consequentemente, produção inadequada de imunoglobulinas. O desenvolvimento dos linfócitos B acontece na medula óssea. Como a gente pode ver, essa é a célula pré-B, ela tem um receptor chamado pré-DCR, e a ele se associa a enzima BTK se associa a esse receptor. E ela libera sinais que estimulam proliferação, maturação e diferenciação. Porém, quando tem alguma mutação nessa enzima, ela não vai liberar esses sinais e, consequentemente, não vai ter a proliferação e maturação dos linfócitos B e vai também liberar um sinal para apoptose. Então, o paciente ele começou a ter um tratamento que vai durar durante toda a sua vida com imunoglobulina, que é imunoglobulina intravenosa. Como a intravenosa não tem o processo de absorção e tem uma alta biodisponibilidade, ela é feita a partir de plasma humano e o seu mecanismo de ação é feito através de neutralização
opsonização, ativação do complemento e ações imunomodulatórias. Porém, tem os efeitos colaterais que podem ser cefaleia, febre, náusea, vômito e dores no peito, por exemplo. Além disso, em conjunto com o imunoglobulin, o paciente ele também deveria fazer o tratamento profilático com antimicrobianos. No caso, o de escolha foi o sulfamictazol associado com a trimetroprima, que eles vão atuar sinergicamente bloqueando a formação do ácido fólico. No caso, o sulfametazol, que é membro das sulfonamidas, vai bloquear a enzima de hidroxylato sintase, e a trimetroprima ela vai bloquear a enzima de hidrofolato redutase, bloqueando a síntese do ácido fólico. Ele tem absorção pelo trato gastrointestinal, a biotransformação ela é hepática e a excreção é de forma renal. Como foi dito, o paciente, quando ele tinha por volta de 10 anos de idade, ele teve a sarna norueguesa, causada pelo Sarcoptes scabiei, que é um ácaro de forma ovoide, esbranquiçado, onde estão depositados ovos na pele do paciente. Esses ovos eles vão eclodir para larvas, ninfas, até a forma adulta, e as fêmeas vão continuar esse ciclo, que tem mais ou menos uma duração de 14 dias. Essa doença ela acontece em pacientes imunodeficientes, ocorre a formação de lesões crostosas com exuberante número de parasitas. Acompanha-se também as lesões, a hiperqueratose e a paraqueratose, que dão lugar a essas crostas, e elas se localizam preferencialmente na palma das mãos e nas plantas dos pés. Aqui, como a gente pode ver, são as lesões crostosas e as lesões lineares. Então, para diagnóstico, é utilizada uma fita gomada transparente que ela é colocada no local da lesão. A essa fita vão se aderir os parasitos e depois essa fita ela é colada numa lâmina e vista na microscopia. Aqui é um exemplo da lesão nas mãos, sendo que a fita geralmente ela é colocada entre os dedos. E para o tratamento é utilizada a revectina, pode passar, que o seu princípio ativo é a avermectina, que vai causar a imobilização dos vermes. No caso, ele vai potencializar o efeito dos canais de cloreto sensíveis a glutamato, fazendo com que ocorra um aumento no influxo de cloreto, deixando a célula hiperpolarizada. Isso vai fazer com que ocorra uma paralisia tônica na musculatura do parasito, gerando sua morte. A revectina ela tem absorção pelo trato gastrointestinal, a biotransformação ela é hepática e a excreção é pelas fezes. Como também foi dito, mais ou menos por volta dos 17 anos de idade, o paciente ele teve HPV, ele foi ao médico e como ele era homossexual, foi solicitado uma citologia anal, que foi onde foi possível verificar a presença de células atípicas. Então, a partir desse resultado, o médico ele solicitou uma análise molecular, que foi positiva para o DNA de HPV-16, e também solicitou uma anoscopia. Só que na anoscopia teve ausência de lesões acetobrancas, porque em tecido normal, o ácido acético ele não penetra, não dando para visualizar as lesões. Sendo que no tecido lesionado, o ácido acético ele consegue penetrar por causa do aumento na concentração de núcleos. Então, atualmente, o paciente ele está medicado com paracetamol, o qual ele impede a ciclooxigenase a formar as prostaglandinas, principalmente a PGE2, que causa hiperalgia e febre. A sua absorção é no trato gastrointestinal, a biotransformação é hepática e sua excreção é renal. Então, o paciente, como o paracetamol não teve efeito, o paciente então ele procurou um hospital. Durante a anamnese, ele falou que estava sentindo dor no peito, febre, cefaleia e tosse seca. Então, o médico perguntou se ele se automedicava com algum medicamento e ele confirmou que era o paracetamol. Então, o médico perguntou ainda se ele ingeria alguma bebida alcoólica e ele confirmou. O médico então viu que o paciente estava amarelado e fez exame físico, o qual percebeu que estava com um aumento na região hepática.
Então fez uma situação de análise microbiológica, hemograma completo e uma análise bioquímica. Então, o médico ele suspeitava de três micro-organismos: Pneumocystis jirovecii, Klebsiella pneumoniae e Streptococcus pneumoniae. Também solicitou uma coleta de escarro induzido com cultura geral e bacteroscopia, além de cultura de fungos e coloração de Giemsa e os seus testes fenotípicos. Na cultura geral, utilizou agar sangue, onde incubou a 35 graus por 24 a 48 horas e apresentou crescimento de bactérias, porém não de fungos. No exame microscópico, a bacterioscopia no grão foram observados cocos gram-positivos e bacilos gram-positivos, no qual sua identificação foi de catalase positiva, coagulase positiva, catalase positivo, oxidase negativo e em letras chinesas. Já na baciloscopia, a coloração de Zil-Nielsen deu resultado negativo para BK. Já na cultura para fungos, foi usado o agar saburô, no qual incubou em atmosfera aeróbica por 5 dias e apresentou o crescimento de fungos. Na coloração de Giemsa, ela é utilizada para observar as formas tróficas de esporócitos e cistos do fungo que ele estava desconfiando, no qual eles viram essas formas dos Pneumocystis jirovecii. Para confirmar se é esse fungo mesmo, eles então fizeram os testes fenotípicos, que é o diagnóstico molecular por NEST PCR, e detectou e amplificou um segmento do DNA específico desse gene, o qual foi utilizado esses primers e essas condições de amplificação. Então esse fungo ele acomete principalmente imunossuprimidos, e tem uma característica marcante como pneumonite intersticial com infiltrado molecular. Houve também uma recrutação de leucócitos e a apresentação de um abscesso pulmonar. Esse fungo então ele foi tratado com altas doses do antimicrobiano que ele já usava para a sua doença de base. No hemograma, os índices que estão em azul eles apareceram abaixo do valor de referência, os índices que estão em vermelho apareceram acima dos valores de referência, e os que estão em preto estão na normalidade, além de ter apresentado macrocitose, acantocitose, células em alvo e estomatócitos. Na análise bioquímica, as enzimas hepáticas estavam muito altas e a albumina estava abaixo do valor de referência. E como essas alterações são indicativas de lesão hepática, o médico então pediu um diagnóstico molecular para marcadores tumorais. Então podemos identificar a alfa-fetoproteína, no qual em adultos a sua normalidade está entre 5 nanogramas por ml e 15 nanogramas por ml. Quando está acima de 500 é sugestiva de malignidade, e quando está acima de 1000 é uma presença de neoplasia. Além da alfa-fetoproteína, também podemos ver a proteína de choque térmico 27, que pode ser complementar à alfa-fetoproteína para o diagnóstico de um hepatocarcinoma. Então, para identificar e quantificar esses marcadores, utilizou então a técnica de eletroforese bidimensional, que tem 5 etapas. A primeira, com a preparação da amostra, que é uma purificação das proteínas. A segunda, que é uma primeira dimensão, uma focalização isoelétrica, que consiste na separação das proteínas de acordo com o seu ponto isoelétrico quando submetido a um campo elétrico. A segunda dimensão, que é uma eletroforese denaturante em gel de poliacrilamina, que consiste na separação da proteína de acordo com o seu peso molecular, e o resultado dessa segunda dimensão são em spots, que cada spot contém uma proteína específica. E a detecção das amostras, que é por coloração, como nitrato de prata, e depois é usada uma espectrofotometria de massa, que é analisada as macromoléculas de interesse, e a digitalização e análise da imagem, que é por softwares, que quantifica essas proteínas. Então aqui a gente fez um esquema onde tem a purificação da proteína, a primeira e a segunda dimensão, a análise das imagens dos spots, onde tem a quantificação das proteínas, o espectrofotômetro de massa, que ele analisa os peptídeos que foram digeridos pela tripsina, o processamento em bancos de dados e a identificação da proteína. Então o médico ele associou o paracetamol, o álcool antimicrobiano, como a causa do hepatocarcinoma. E o paciente ele não procurou um médico antes, porque os sintomas do hepatocarcinoma eles podem se confundir com as reações que o paciente já tinha devido ao tratamento de sua doença. Então, no caso, o paracetamol ele participa de 2 vias.
a glicoranidação de ciflotação e da citocromo P450, no qual essa via já era metabólico tóxico. Então, o estímulo com bebida alcoólica, ele prejudica essa via aqui, fazendo com que essa via fique mais ativa. Então, os metabólicos se formam mais metabólicos tóxicos. O NAPK, que é um metabólito tóxico, ele se liga a uma molécula do hepatócito, a lesionando. Além disso, o álcool ele também faz com que há uma deficiência na glutationa. A glutationa ela tem uma função de remover esse metabólito tóxico. Então, fazendo com que os metabólitos ficam ainda mais acumulados e causando uma necrose hepática, por exemplo. Então, a resposta imune para o carcinoma, ela consiste no linfócito TCD8, linfócito TCD4 e os macrófagos e células NK. Os linfócitos TCD8, então, eles são ativados por reconhecer antígenos e desenvolvem respostas citotóxicas. Quando eles reconhecem a célula tumoral, eles liberam grânulos citoplasmáticos como perforinas e as granzinas. As perforinas, no caso, elas fazem poros na membrana plasmática, fazendo com que as granzinas entrem e ativem caspases para poder a célula entrar em apoptose. Além disso, tem a interação de fase A com fase L com fase, ativando também essas caspases. O linfócito TCD4, que ele é ativado por peptídeos do HLA de classe 2, e eles podem diferenciar por TH1, TH2 e TH22, formando então essas citocinas. O macrófago ele é ativado por antígenos nas células tumorais ou indiretamente pela produção de interferon gama, produzido pelo linfócito TCD8, e também ele produz diversas citocinas que liberam enzimas, produzem espécies reativas de oxigênios, que são importantes na destruição dessas células tumorais. Também temos as células NK, que são capazes de induzir a lise da célula, que quando apresentam uma diminuição das expressões de HLA de classe 1, e sua atividade ela pode ser aumentada por essas citocinas, e também potencializa suas funções proliferativas, citalíticas e antitumorais. Além disso, as células tumorais elas também têm um mecanismo de escape, como diminuir a expressão de moléculas de HLA de classe 1, fazendo com que os linfócitos não reconheçam, e também indução de diminuição de expressão de moléculas coestimuladoras apresentadoras de antígenos. Então, para esclarecer todos os acontecimentos do nosso paciente, ele teve então uma sarna aos 10 anos de idade e HPV-16 aos 17 anos de idade. Foi diagnosticado com a gama-globulinemia de Bruton com 1 ano de idade, o qual teve o seu tratamento com a imunoglobulina e os antimicrobianos. Apresentou sintomas clínicos como a cefaleia, o qual se automedicava com paracetamol, fortes dores no peito, o qual foi diagnosticado com um abscesso pulmonar causado pelo Pneumocystis jirovecii e tratado com alta dose desses mesmos antimicrobianos que ele já usava. Então, a bebida alcoólica associada com paracetamol e os antimicrobianos que ele já usava fez então com que o paciente ele desenvolvesse o hepatocarcinoma. Como o hepatocarcinoma ele não tem um tratamento, o nosso paciente ele entrou na fila de espera para um transplante de fígado. Mamíferozinhos, gostei da apresentação de vocês, bem linear, achei bem interessante. Vocês fizeram uma linha do tempo bastante interessante no desenvolvimento do caso. Aquilo que eu costumo sempre comentar de estética, tamanho de letra e tal, que a professora Jeane sempre gosta, né, por causa da presbiopia dela, etc. Também acho que é interessante lembrar, vocês lembraram disso. Então isso facilita bastante a compreensão daquilo que vocês estão mostrando. Então vocês lembraram disso, isso é muito bom. Na questão imunológica, vocês deixaram claro o problema que ele tem, a gama-globulinemia, e vocês fizeram algumas outras derivações desse problema com relação, por exemplo, a quadros infecciosos, né, com a pneumonia por
pneumocistis, que é oportunista, e até com o hepatocarcinoma. Né? Então, o que eu queria saber de vocês é, vocês procuraram, se fizeram algum levantamento bibliográfico para ver se esse caso de vocês era possível? Se existe algum caso parecido? A gente pode falar? Claro. Então, De